Deus primeiramente, agradecer também ao pastor por ter dado essa oportunidade, e agradeço aos irmãos da igreja que me ouviram um pouco. Como eu falei, eu não sei pregar, mas eu gosto de falar sobre a Bíblia, né? Então vamos rapidamente, sem perda de tempo, abra suas Bíblias no livro de João, capítulo 8. Eu vou ler o versículo 31, o 32, o 34, o 35 e o 36. Quem achou diz amém? Amém. Amém? Amém. Versículo 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o versículo 34. Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém? Amém. Pode se sentar, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, eu estava segunda-feira em casa, vou contar à noite, e aí Deus me despertou, né? Porque eu vivo falando aqui, né? Temos que andar preparado, temos que ler a Bíblia, preparar um texto para falar se tiver a oportunidade. E na segunda noite Deus me despertou e rapidamente, o homem, né, com pressa, já fui a minha Bíblia, eu pensei, puxa, culto do quê? Culto da família, domingo. Preparei uma palavra sobre família. E em vez de perguntar a Deus primeiro, né, qual palavra eu devo falar? Sobre libertação, sobre família? Fui eu mesmo que fiz, preparei rapidamente, sim. Na meia-noite, né? E aí na terça mandei mensagem para o pastor e falei: pastor, qual que vai ser a programação para a gente fazer os cartazes, né, para a mídia, para a gente divulgar? Aí o pastor mandou lá: sexta, libertação, tema João 8:32, aí colocou Diácono Jefferson. Aí domingo, culto da família, pastor Rogério. Eu perguntei: é para dirigir o culto ou é para pregar? Ele é para pregar. Eu só estou contando só para os irmãos verem. Às vezes Deus desperta a gente e para estudar, para ler, e em vez de perguntar e pedir uma direção para Deus sobre o que eu vou falar, sobre o que fazer, a gente já vai com a na frente, né? Com a vontade de fazer, porque eu tenho vontade, eu gosto disso, né? De falar de Deus, e já fui na minha vontade ali, e não pedi a Deus. Eu tenho certeza que se eu tivesse perguntado para Deus: Senhor, me dá uma palavra, o que eu devo falar, e abrisse a Bíblia, antes mesmo do pastor dar o tema, já ia sair alguma coisa sobre libertação. Então, por isso que eu falo que nós temos que ficar atentos à voz de Deus. E eu peço aos irmãos essa noite para entender, porque sinceramente essa foi uma das mais difíceis que eu já fiz um estudo assim. É sobre isso, porque eu falo que esse versículo é um versículo de colocação. Ele é fácil de você colocar em pregação sobre outros temas. Você chega a estar pregando aqui e falar: conhecer a verdade vos libertará. Isso é fácil, mas pregar sobre isso é difícil. E é tão difícil que quando você vai ler o texto e contexto, você já começa a ver que o negócio começa a escalar para o nosso lado. E eu fiquei assim, falei: meu Deus, e agora? Vai aqui mesmo, aqui, e não tem jeito. A palavra foi essa, a mensagem foi essa. Fiz o meu resuminho aqui para passar para os irmãos. E é difícil, né? Falar sobre libertação. Para começar, irmãos, a falar, eu devo fazer um pequeno resuminho aqui, porque eu fui por partes, né? Sobre o livro de João. Que ele começa, João tenta expressar Jesus nesse livro. Ele expressa Jesus como Deus. Ele coloca Jesus no livro todo como Deus. Por quê? Porque os judeus não acreditavam ainda, tem muitos que não acreditam nisso. E por isso que quando o livro começa, fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Quando eu li a primeira vez isso aqui, sem dinheiro nenhum, sem orar antes de ler, eu não entendi nada. E é difícil, realmente é difícil de entender, na verdade. Só que aí quando você ora, pede a Deus discernimento da tua palavra, e você vai ler com calma, sem pressa, abrindo a mente, você lê: no princípio era o verbo. Aí você pensa: o que tinha no princípio? O que aconteceu no princípio? Deus falando: haja é o verbo. E quando Deus falou haja, ou,
Aí ele fala, e o verbo era Deus. Ou seja, naquele momento Jesus está sendo representado como a palavra. Por isso que lendo mais para frente, nesse mesmo começo do livro de João, a gente vê, ele escreve assim, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada seria feito. Ou seja, porque através da palavra tudo se formou. O nosso mundo todo se formou. João também apresenta Jesus como um cordeiro que tira o pecado. E aí eu vou começar a entrar na parte da palavra de libertação. Ele também enfatiza muito, mais lá para o final, o eu sou. Tanto é que é o único livro que você lê, dos 4 evangelhos, é o livro de João, que conta a história que quando os soldados chegam para Jesus e perguntam, quem é Jesus? Jesus diz, eu sou Jesus. O que acontece com os soldados? Eles caem. Por quê? Porque lá no princípio, quando Moisés, o amigo de Deus, pergunta, Deus, o que eu vou falar? Qual é o seu nome que eu vou falar se Faraó perguntar? E o que Deus disse para ele? Eu sou o que sou. Então aqui ele tenta expressar o eu sou como uma forma de poder, porque é o nome de Deus. E isso fazia os judeus ficar muito nervosos. E além de ler, irmãos, é muito bom vocês ouvirem mensagem, ouvir pregações. E eu ouvindo a mensagem, eu vi um pastor falando que ele foi aprender lá em Israel com os judeus. E lá quando você chega, se você pergunta a um judeu, a um israelita, o que ele é, ele não diz, eu sou um músico. Ele fala, eu músico, eu pastor, eu cantor, eu aluno. Por quê? Porque para ele só tem um que é o eu sou, que é Deus. Então é um respeito muito grande sobre o eu sou. E no capítulo 8, eu li desde o começo, 6 vezes tem escrito aqui, eu sou. Então João, ele expressa e mostra que Jesus é Deus. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque nós temos que compreender o que Jesus é. Por que nós temos que compreender o que Jesus é? Porque é Ele que cura, é Ele que liberta. E diz mais para frente aqui, só deixa eu me encontrar aqui. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, quando pergunta, por quê? Liberta do quê? Eu não sou escravo, não é verdade? Eu não estou preso, mas nós somos escravos do pecado. Por quê? Às vezes eu não pego. Aí nós estamos na Bíblia. Salmo 51,5 fala: todo homem é pecador desde a sua meninice, nós nascemos em pecado. Então, entendemos que Jesus é Deus, que é Ele que cura, que é Ele que liberta, e quando fala de libertação, fala que é a libertação do pecado. O que nós podemos fazer aqui e trazer essa noite? Nós entendemos que, através desse pouquinho que eu falei aqui, seja qual for o que está nos prendendo, seja qual for o nosso pecado, é Jesus que vai nos libertar. E como que nós conseguimos a libertação? Temos que dar o primeiro passo. Deus deu o livre-arbítrio justamente para não nos pressionar, justamente para isso, porque eu tenho que querer servir, eu tenho que querer ser liberto. E quando nós estávamos no mundo, éramos pecador e estávamos afundados no pecado. Aí Jesus veio, estendeu a sua mão para nós, viemos para a casa de Deus, somos a igreja. É bem importante isso, que nós somos a igreja. A igreja não é só um lugar, a igreja é nós. E como nós somos a igreja, devíamos ser santos, mas ainda assim cometemos pecado, não é verdade? Às vezes é uma raiva, uma mentirinha, na brincadeira, entendeu? Mas é aquela história, não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado. Verdade. Só que tem uma questão, na igreja, quando nós estamos nos pés de Jesus, quando nós estamos aqui, nós somos pecadores arrependidos. Por quê? Porque é o que João, mais o Batista, pregava: arrependei-vos, arrependei-vos. Porque quando chegamos a Jesus, Ele leva todos os nossos pecados. Se aceitarmos a Jesus, é Ele que vai levar todos os nossos pecados. E
na Bíblia, irmão, nós temos várias histórias aqui de pessoas que foram libertas. Poderia citar vários personagens e tal, mas como a gente está em João 8, a história da mulher adúltera, né? Estava lá, foi pego em adultério, e aí o que os fariseus, os saduceus, que queriam ser entendidos da lei, não é verdade? Fizeram, pegaram essa mulher e levaram até Jesus. E começaram a acusar ela perante Jesus. E Jesus estava lá, escrevendo, ligando. Acusaram tanto que Jesus resolveu, com uma simples pergunta, acabar com tudo aquele alvoroço. Porque era lei, na verdade, se fosse pego, tinha que morrer. A lei de Moisés que tinha deixado era essa, e eles seguiam a lei. Então Jesus fez o quê? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí foi saindo um, foi saindo o outro, não ficou ninguém, só ficou Jesus, porque nele não havia pecado. Então Jesus ali poderia fazer o quê? Atacar a pedra, pá, matar, condenar. Só que o que ele fez? Vai e não peques mais. Aí eu devo abrir uma interrogação, um asterisco, uma aspas, como você quiser compreender, entender isso, para falar, irmãos, que esse texto é forte por quê? Porque é como nós devíamos ser na igreja. É normal, por causa da minha natureza pecaminosa, como os Salmos falam, é normal uma pessoa cair, é normal um irmão falhar, é normal um erro, é normal a gente fraquejar às vezes. O que não é normal é a gente permanecer no pecado. Por isso que Deus disse, Jesus disse, vai e não peques mais. Por isso, Ele está te dando uma chance, Ele te dá uma oportunidade. Então é normal, irmão, você ir lá cair, só que você se levanta e corre para Jesus, e Ele te perdoa. O que não é normal é a gente permanecer assim, a gente escolher permanecer no pecado enquanto temos que escolher a Cristo. Isso não é normal. E o papel da igreja, para mim, quando acontece isso, é o que? O irmão errou, o irmão caiu. Vamos lá, ajuda a levantar. Irmão, tudo bem, o senhor errou, Jesus te perdoa. Só que eu não posso empurrar ele mais. Eu tenho que falar para ele, não é assim, vamos aqui. Esse é o caminho correto, esse é o caminho certo. Por quê? Porque Deus falou para a gente, olhando a Bíblia, sede santo, porque eu sou santo. E é assim que nós temos que ser. Desde o começo a Bíblia vai nos ensinando a perdoar e a andar no caminho correto, a não permanecer no erro. E hoje nós estamos como o levita e o sacerdote, que passava pelo homem que foi assaltado, estava ferido, estava quase morrendo na beira da estrada. E o que eles faziam? Não ajudavam, não davam a mão. Infelizmente, não todos, mas infelizmente hoje a igreja é assim. O irmão os irmãos em vez de ajudar, começa, fala aqui, fala ali, fala lá, em vez de chegar no irmão, começa, vamos aqui, irmão, esse é o caminho correto. Quando nós temos que ser o bom samaritano, nós que temos que chegar e ajudar aquele irmão a ser ajudado. É nós que temos que ir lá até pagar as custas dele, do médico, cuidar. É nós que temos que fazer isso. Está sendo tudo ao contrário. E eu falei na campanha, na semana passada, né? Citei aqui o exemplo de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E o que Jesus fez com ele? Condenou? Não. Quando Pedro correu até Jesus, Jesus fez ele se confessar que amava ele 3 vezes. E nós temos que ser assim, irmãos. Estamos sendo como Judas. Judas, quando traiu Jesus e pegou as moedas, o que Judas fez? Judas foi para os homens depois se arrependeu. Foi lá querendo devolver a moeda e adiantou? Não adiantou, morreu. O salário do pecado é a morte. Ele morreu. E com Pedro? Pedro veio para Jesus e Jesus perdoou. Então não importa, irmãos, quantas vezes nós vamos errar, não importa. O que importa é quantas vezes a gente vai se levantar. E hoje nós estamos sendo Pedro ou Judas. Quando o irmão erra ou quando nós erramos, nós acusamos ou nós liberamos o perdão. Então o segundo passo que eu quero falar para os irmãos, o primeiro foi, temos que conhecer
a Jesus entender que Ele é o Deus, porque Ele cura e é Ele que liberta. E o segundo passo, para a gente ser liberto, a gente tem que liberar perdão, verdadeiramente. Por quê? Porque nós somos perdoados. Então, a partir do momento que eu libero o perdão, eu também sou perdoado. Então, já temos essa dica, essas duas dicas. E a terceira dica, muito importante também, é que Deus deixou para nós um livro, um guia, a Bíblia Sagrada. E aqui dentro, irmãos, a gente aprende como perdoar, como ajudar, como buscar Ele. A gente aprende a ter uma intimidade. Porque também para ser liberto a gente precisa de ter essa intimidade com Deus. E por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque lendo não seremos escravos do pecado. Como eu falei aqui no 34, versículo 34. Lendo aqui, eu sei que se eu fizer algo, está errado, e eu vou me corrigir. Lendo aqui, eu entendo. E se eu permanecer, que está escrito no versículo 31, se permanecerdes na minha palavra. Ou seja, além de ler, eu tenho que permanecer, eu tenho que cumprir essa palavra. E essa palavra está escrito também na Bíblia. Temos que o quê? Meditar nela de dia e de noite. Só que nós somos fracos na fé. Dou graças a Deus por Deus ter colocado no coração do pastor de ter feito as campanhas. Já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo para os irmãos. Porque a partir do momento que fala assim, as campanhas das irmãs, a irmã tal vai pregar, a irmã vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que buscar, vai ter que jejuar, vai ter que orar. E isso vai te aproximar de Deus. Na verdade, isso nós devemos fazer todo dia, nem deveria ser por campanha, deveria ser todo dia sim. E nem por isso que eu contei para os irmãos no começo. Eu deveria ter todo dia já procurar uma palavra para chegar aqui e entregar aos irmãos. Tinha que pedir a Deus um direcionamento, uma palavra, para pedir para Deus para que possa entregar aos irmãos. E assim a gente tem que ser. E agora vem o culto de libertação. E como nós não somos escravos, por que vamos ser libertos? Do pecado. Como eu falei, às vezes o irmão pensa que pecado é adultério, só adultério, não, irmãos. Você mentir. Ali na fila do mercado, você furar a fila do seu próximo. Ali no, sei lá, caiu uma balinha aqui da outra pessoa, você pegou e devolveu. Não é verdade? Enganação, corrupção. Isso são mínimas coisas que nós, a raiva, a explosão, são mínimas coisas que nós estamos errando, estamos pecando e não percebemos. Por isso que nas minhas orações a primeira coisa que eu peço é perdão. Eu peço perdão e depois eu agradeço antes de pedir qualquer coisa. Porque eu me sinto envergonhado de chegar e de falar com Deus, com todos os erros que eu cometo, com tudo. Me dá vergonha, irmão, de verdade. Se eu não pedir perdão, se eu não agradecer, eu sinto que eu estou sendo um aproveitador. Só chegando, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, e não pedir perdão. Entendeu? Por isso que eu falei, meu Deus, é muito forte essa palavra. Pegou comigo, eu pensando, lendo sobre isso. Me pegou muito, por quê? Porque temos que aprender isso, irmãos. E para a gente ser liberto do pecado, a gente tem que conhecer essa verdade. Por quê? Porque aqui que a gente realmente vai mudar a nossa vida. E quando fala conhecer a verdade, quando você vai conhecer alguma pessoa, a pessoa se apresenta para você, na verdade. Quando chegamos, vou dar um exemplo aqui. Não conheço o Arthur, chego para o Arthur, tudo bem, qual é seu nome? O Arthur vai falar, oi, eu sou o Arthur, muito prazer, e o seu. E é isso o que nós devemos fazer. Quando fala conhecer, nós devemos nos aproximar de Jesus, nós devemos conhecer mais Jesus. Por isso toda essa explicação desde o começo. Por isso que eu falei que quando os irmãos entendem que Jesus é Deus, você conhece mais Ele, você tem mais intimidade com Ele. E a partir do momento que eu conhecer a verdade, aí a verdade vai nos libertar. Não é? 32. A verdade que liberta. E aí eu digo para os irmãos, quem que é a verdade? O que é a verdade? Aí Jesus diz para nós, aqui mesmo dentro dessa Bíblia linda aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, desde o começo, isso prova que nós não estamos
encaminhados. Prova que nós estamos no caminho certo, conhecendo Jesus, liberando o perdão, tentando ser que nós, ele, que nem ele, nós conseguimos ser perdoados, nós conseguimos ser libertos, porque como somos fracos na fé, como eu falei, em vez da gente orar, em vez da gente orar, em vez da gente buscar, a gente prefere assistir um Big Brother, uma novela, um futebol, e aí vamos nos afastando de Jesus. É isso que está te prendendo? É isso que não está deixando você se achegar? É essa a sua prisão? Se não for hoje, nesta noite, Jesus vai te libertar. Mas como eu falei lá no começo, nós temos que dar o primeiro passo. E por que, irmãos, que a gente foca tanto aqui nisso de conhecer a verdade, de permanecer na minha palavra? Porque não só nós falamos, mas a Bíblia diz isso. Inclusive a gente vimos aqui hoje no começo. Por quê? Porque se a gente conhece a verdade, se a gente segue a palavra, se a gente permanece, a gente não é enganado pelos falsos profetas. E hoje tem muito, né? Você entra na internet, tem um profeta do Pix, o profeta disso, o profeta daquilo, e nós gostamos, o humano gosta. Por quê? Por que o humano gosta? Porque ele vai te entregar uma mensagem, uma palavra que vai inflar o seu ego. Você pode, você consegue, quando na verdade o eu sou é. O eu sou que pode. É o eu sou que vai fazer por você. Quem que é o eu sou? É lá no começo. Jesus Cristo. Então como que nós fazemos para não sermos enganados? Como que nós fazemos para não passar por essa situação e continuar firme e forte? Lendo mais, orando mais, jejuando mais. E ainda assim, irmãos, é difícil. O diácono Jonas usou aqui, quando ele pregou que estava orando, jejuando, e ainda assim, quase fez errado. Se não tivesse um irmão, por que eu estou fazendo essa mensagem? Se não tivesse um irmão ali, para dar lugar para Deus, para abrir a mente e pensar, não é assim, está errado. Irmão, não é assim, vamos fazer errado. O que ia acontecer? E ele ia fazer tudo ao contrário. Não ia ser a bênção que foi a campanha. Vidas não iam ser salvas. Então, a partir daquele momento que você permanece na palavra, que você conhece a verdade, e você faz as coisas certas, Deus começa a mudar a nossa vida no espiritual. Deus começa a trabalhar conosco no espiritual. E é aí que fala aquele versículo que temos que buscar primeiro as coisas do céu. Por quê? Porque as coisas do céu é isso, é espiritual, irmãos. Não é carro, não é casa, não é isso. As coisas do céu, buscando as outras bênçãos, automaticamente vêm para nós. E hoje à tarde ele estava conversando, o irmão Rafael falou uma coisa que é importante, que normalmente a gente chega e entrega a palavra como ela é. A palavra é dura. É aqui que está escrito aqui. Eu não estou falando nada do que está fora aqui para vocês, estou falando o que está escrito aqui. Só que ele diz o seguinte, que nós temos que expor a palavra e também expor a graça de Deus. A graça do Senhor. E se os irmãos não sabem, a misericórdia. Olha como isso é forte. Eu ouvi essa frase no mim e agora eu vou passar aqui para os irmãos. A misericórdia, ela serve para nos livrar do mal que a gente merece. A gente é tão pecador que a gente merecia estar morto. E a misericórdia de Deus, ela serve para isso. E a graça? Para que serve a graça? A graça, ela te abençoa com o que você não merece. Eu não merecia estar aqui. Você acha a vida que eu levei lá atrás, o que eu fazia? Você acha que eu merecia estar aqui falando de Deus? Eu não merecia. Mas ainda assim a graça dele me alcançou, me resgatou e me trouxe. Para mim é glória? Não. Toda a glória é dele. Então nós temos que entender isso, irmãos. Por que a palavra é dura? Porque ela te ensina. Só que se ela te ensinar, se você seguir ela, aí a sua vida muda. Posso usar o exemplo do pastor? O pastor sempre fala, o meu patrão é Deus. Recebe adiantado, não é verdade? Tem conta, mas está pagando. Por que isso? Porque ele entendeu e está seguindo a palavra. A partir do momento que nós começamos a seguir, a entender e a seguir, é duro, mas está me edificando. É duro, está me confrontando, então está certo. Porque quando por isso que eu falei do amaciar, né? Quando infla o seu ego, está errado, irmãos. A palavra nunca influi o meu ego, é sempre mal.
Peço a Deus, fala comigo, Deus me toma. Por quê? Por quê que ele faz isso? Porque eu aprendo assim. Eu vendo que eu estou errado, o que eu faço? Eu mudo. Eu falo, não, me perdoa, Deus, eu não vou fazer assim, vou fazer assim. E cada dia vai se renovando a palavra do Senhor. A cada dia nós aprendemos mais. E nesta noite, irmãos, mais uma vez, não sei por que essa palavra veio para mim, mas eu pedi aos irmãos para a gente se apegar ainda mais. Não, mas eu já leio 10 minutos por dia, leio 20, leio meia hora. Não, mas eu já oro meia hora, leio uma hora. Não, mas eu faço jejum 2 horas por dia. Jejum pelo menos 5 horas, das 5 da manhã até meio-dia. Jejum pelo menos até 5 da tarde, para a gente se aproximar mais. Semana passada, irmãos, por que eu uso esses exemplos? Porque o que eu falei para os irmãos, que a gente tem que ajudar, nós temos que ajudar. Semana passada, Deus tocou no meu coração para mim não me colocar para pregar, dar oportunidade para os outros. E foi interessante que ele colocou isso no meu coração. E eu conversei com o pastor, conversei com a minha raiz, até que resolvemos convidar o pastor Joel. Só que, no mesmo tempo que ele me colocou para não pregar, o que eu já tinha pensado? Não vou pregar, não vou precisar jejuar. Não vou precisar orar, não vou precisar ler. Deus me fez estudar o livro de 2 Reis. Tive que jejuar sexta, sábado e domingo. Por quê? Porque é para isso que a igreja serve. Eu não estava jejuando mais porque eu ia pregar, eu estava jejuando pelo meu irmão que ia pregar, pelo diácono Jonas, pelo diácono Rafael. Aí chegou domingo, puxa, tem um churrasco lá, não, vai ter que fazer jejum cedo, pelo menos até meio-dia. Tive que jejuar em favor do pastor Joel. Por quê? Jejuando sempre de Deus, capacita para que eles venham falar a Deus, dê força, dê ânimo para eles, Senhor. E pedindo o quê? Que almas sejam salvas. E eu recebi a bênção. Uma família inteira se uniu à igreja. Então a minha bênção foi aquilo. Por quê? Porque eu pedi a Deus coisas do céu. Eu não fiquei pedindo para Deus, eu vou jejuar, já que eu jejuar, vou pedir uma casa, uma moto, um carro novo. Não. Eu pedi coisas do céu. Eu pedi a Deus para Ele resgatar almas. E é por isso que toda mensagem, irmãos, que eu preparo, não adianta, pode ser do que for, falando disso, do que for, me leva sempre a fazer o mesmo apelo, o mesmo final. Toda vez. Por quê? Porque o que eu vejo, o que eu entendo da Bíblia, é que nós devemos pregar para que almas sejam salvas. Quanto mais almas a gente conseguir salvar para Jesus, mais o céu vai ficar em festa. E mesmo numa palavra que é de libertação, me levou a esse final. Por quê? Porque no começo nós entendemos que Jesus é Deus, é Ele que cura e é Ele que liberta. Mas libertar do que se eu não sou escravo? A Bíblia diz, somos escravos do pecado. E continuamos entendendo que Jesus é Deus, que Ele que liberta. E conhecereis a verdade, e que eu tenho que apresentar aos irmãos a verdade. Então, automaticamente, na minha mensagem, eu tenho que apresentar Jesus a vocês. É claro que aqui a maioria conhece, mas talvez tenha gente assistindo, agora tem live, vai longe, internet, talvez tenha gente assistindo e não conhece Jesus. Então, eu tenho que levar, na minha mensagem tem que ter Jesus, eu tenho que apresentar Jesus a você. Por quê? Porque é Ele que te cura, é Ele que te liberta e é Ele que vai te salvar. E hoje, nessa noite, o que eu estou fazendo é isso. Para aquele que está afastado, não sei se tem irmãos que estão afastados, talvez até algum irmão saiu de casa hoje falou, sabe, hoje é o último dia que eu vou na igreja, não aguento mais. Essa mensagem também é para você não desistir, para você continuar. Por quê? Porque Deus está te dando uma chance nessa noite, mais uma chance para você ser liberto, seja lá o que for, o que está te impedindo de ter essa intimidade com Deus. Deus tem o poder, irmãos? Não tem ferro, algema, jaula, prisão, fortaleza. Não tem uma coisa sequer nesse mundo que impede o agir de Deus. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, é Deus do impossível. E por isso que eu estou nessa noite te mostrando tanto. Por quê? Porque o versículo tema é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem como eu
ficar falando de outras coisas. Eu tenho que falar de Jesus, porque Jesus é a verdade. E a partir do momento que você entende isso, você chega aqui nessa parte. Que você tem que ter mais Jesus. Nós temos que ter mais Jesus na nossa vida. E hoje, Deus está te dando mais uma chance. Não é verdade? O irmão falou sobre a graça. Qual que é a graça? A graça. Eu acordei com saúde. Eu acordei com... Eu tive forças para trabalhar. Eu tive forças para fazer as coisas em casa. Eu tive forças para chegar até a igreja. Essa é a graça. Quantas pessoas não têm essa força? Quantas pessoas não conseguem levantar da cama? Quantas pessoas não podem estar aqui nessa cadeira? Às vezes, para a gente, só um pouco. Mas não é, tem gente que desejava estar aqui e não está podendo. Quantas almas no inferno estão gritando: meu Deus, me tira daqui. Não é? Quando vemos e lemos a passagem do rico e do mendigo, o rico fazia o que ele estava, pedia para Abraão tirar ele de lá. Mas Abraão falava para ele que não podia. E ele falava assim: pelo menos fala para os meus irmãos que estão lá na terra, como é aqui, porque eles vão mudar a vida deles e vão vir para o caminho correto, vão ir para o céu, para o seio de Abraão. E aí que Jesus disse nessa parábola? Que se os homens da terra não entendem nem as coisas que é da terra, o que dirá as coisas do céu? Entendeu, irmãos? Então, tanta gente queria estar aqui sentado, tanta gente queria estar aqui falando, pregando, mas não pode. Por quê? Porque está lá acamado, está afastado. E nessa noite nós não podemos deixar, seja lá o que for, amor, que está te prendendo, irmão. Seja lá o que for que te prende, você não pode deixar isso crescer. Por isso que eu falo que nós temos que dar o primeiro passo. E nessa noite eu gostaria de convidar os irmãos, aqueles que quiserem oração para receber a sua cura. Às vezes você tem uma doença que ninguém sabe, um problema que está te incomodando. Às vezes tem o mesmo problema que desde lá de trás está te incomodando, a mesma dor, o mesmo joelho, a mesma costa, o mesmo osso, e você sempre está pedindo oração e não está melhorando. Mas aí eu tenho que te contar a parábola da viúva e do juiz que era corrupto. O que aconteceu? Ele foi lá pedir, esse juiz não temia nem a Deus nem aos homens, e ele foi lá pedir para a viúva foi pedir para o juiz a sua causa, e o juiz nem ligou. Só que o que essa viúva fez? Desistiu? Não, ela continuou. Juiz na minha causa, juiz na minha causa, juiz na minha causa. Até que o juiz se cansou e atendeu a causa dela. E a Bíblia fala, as coisas falam, que Deus, como nós somos filhos, se nós entendemos que somos filhos, aqui no final, assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. O Filho permanece para sempre. Quando a gente entende e permanece para sempre que nós somos filhos, o Pai vai nos atender. Não importa quantos anos, quantas horas, quantos dias. A missionária Andréia, o pastor, acredito que orou muito por mim. Desde quando que eu estava afastado, não é verdade? Faz horas, irmãos, horas, lá no mundão. E aí, se ela desanimasse no primeiro dia que parou de orar? Se ele parasse de orar por mim no primeiro dia, porque eu não voltei? O que a gente tem que ter? Consistência e continuar. Eu tenho, às vezes, algum irmão falando, mas esse aqui não dá, eu não consigo. Eu vou ali, eu tropeço e caio no mesmo erro. Só que continua, irmão. Não desiste, a Bíblia é sobre isso, é sobre persistir. Todas as histórias da Bíblia, os personagens, as pessoas persistiram, elas não desistiram. E assim foi Jesus. Jesus persistiu por mim, Jesus persistiu por você. E nós não devemos, porque nós devemos imitar Jesus, então nós não devemos desistir. Devemos continuar, irmãos. Devemos firmar a presença cada vez mais e focar no que nos leva a Deus, no que nos permite chegar mais perto de Deus. Porque tendo intimidade, aí sim nós somos libertos. Com intimidade, lendo a Bíblia, conhecendo Jesus,
aí sim nós estamos chegando, nos aproximando e sendo libertos. E nós somos filhos e servos. Filhos e servos. E o Pai não deixa o filho desamparar. Então, se eu faço tudo o que a Bíblia me pede, ou pelo menos tento fazer, Deus vê o nosso esforço. Deus testifica por nós. Nós não precisamos falar para ninguém, nós não precisamos mostrar a ninguém. Ele vê e é Ele que vai nos resgatar. Eu gostaria de pedir para os irmãos colocarem em pé. Quem quiser uma oração, eu vou pedir para o pastor orar por você, que quer uma oração por uma doença, ou algum vício, alguma coisa que está te prendendo. Vem aqui na frente. Se tiver alguém, irmãos, esse da doença eu vou mais uma vez reconfirmar isso. Não importa quantas vezes você já pediu e Deus não te atendeu, vem mesmo assim confiando que um dia Deus vai atender. Eu tenho fé e eu acredito. E se tiver alguém para Jesus aqui na live, não sei, outro dia assistindo o vídeo, venha também na frente. O pastor também vai fazer uma oração. Eu gostaria também de chamar minha esposa para a gente cantar um hino. Ela falou: